Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula do nosso canal. Sempre um prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Vamos lá para a quinta aula da nossa série de montagem de um setup, de uma tela operacional voltada para o order flow, que é a tela cega aqui onde nós não mensuramos players e trabalhamos o que há de melhor entre análise técnica clássica e leitura de fluxo. Claro, gente, eu falo que é um setup para operacional voltado para iniciantes, desde que você tenha noções básicas do que é análise técnica clássica, que é a mãe de todas as matérias. Eu acho que a primeira coisa deve ser estudada e depois ter uma noçãozinha básica de fluxo. Se você não tem uma noçãozinha básica de fluxo, o objetivo desta série é te mostrar o que você tem que estudar. Fala, cara, eu preciso estudar esta ferramenta, e daí você vai procurando aqui no canal do YouTube, tá? Todas as ferramentas de maneira mais aprofundada. Eu não tenho como aprofundar de maneira gradativa cada ferramenta dessa, senão seriam mais de 40 aulas aqui para falar. Tanto é verdade que eu tenho cursos específicos. Eu tenho um curso específico de tape reading, onde são 70 horas de conteúdo gravado para explicar a utilização detalhada desta ferramenta. Praticamente, a tela que eu estou montando aqui para você é a tela que eu monto no curso de tape reading, que custa R$ 950, meu amigo, minha amiga trader. Só que eu demoro 70 horas para poder fazer isso. Explicar tudo, e vai com e-book, vai com e-book de 150 páginas. É um grande roteiro sistematizado de construção de conhecimento, onde eu pego você que é grafista, já tem a noção só da análise técnica clássica, e esmiuço, destrincho o tema para e passo tudo de maneira prática e objetiva, e gradativa, para que você aprenda a leitura de fluxo como um todo. Tá? Então essa aqui, na verdade, essa série é um extrato, uma sinopse, um resumo do nosso curso de tape reading, mostrando para você que você tem conteúdo de qualidade a ser estudado de maneira gratuita no YouTube. Mas se você quiser se aprofundar mais, tem lá no eadsantotrader.com o nosso curso de tape reading para você que é grafista, que quer aprender a utilização de cada ferramenta dessa, como ler essas ferramentas em conjunto, a mudança, a utilização dessas ferramentas em conjunto com outras ferramentas que eu vou passar, a leitura pontual, os gatilhos operacionais, tudo aquilo que envolve uma boa leitura de order flow, que é a junção do que há de melhor da análise técnica clássica com a leitura de fluxo. Agora nessa sequência, então, se você está chegando agora, deixa o like já no começo desse vídeo para divulgar o nosso canal, e conheça todo o nosso material no eadsantotrader.com. É a grande faculdade do trade do Brasil. E se você está descapitalizado, não tem dinheiro para investir, nem para entrar na sala educacional com leitura de mercado ao vivo por R$ 129,90 por mês, não tem problema. Estuda de forma gratuita aqui no YouTube. Pelo menos vire membro patrocinador do canal, R$ 40 por mês. Você vai ter acesso a toda a biblioteca de conteúdo do canal do YouTube, pois o que você vê de forma gratuita é apenas 50% do nosso material. Tudo bem? Aí você vai poder estudar a baixo custo. E na Udemy, eu também deixa eu falar, na Udemy nós temos repositórios, vídeos, pequenos mini cursos a baixo custo, a R$ 50, para você estar podendo estudar. Às vezes você quer estudar um tema específico, você vai lá na Udemy e você pode estudar. Mas eu vou te dar uma dica, vale muito mais a pena você virar membro patrocinador do canal do YouTube do que comprar um curso por R$ 50 na Udemy. Porque todos os cursos da Udemy que eu publiquei lá estão aqui no canal do YouTube, que se você pagar R$ 40 por mês, você tem acesso a todos. E daí você pode estudar, pode baixar se você quiser. Agora, se você for na Udemy, você vai pagar R$ 50 por um. Então seja inteligente. Então vamos lá. Vamos falar agora do outro lado da moeda. Nós abordamos até agora, nessas 4 aulas, eu mostrei para vocês o poder do fluxo. Como o fluxo ele pode, de sobremaneira, mesmo para você que é grafista, te ajudar. E como esta tela é poderosa. Esses são os indicadores mais usuais para fluxo. Falamos nas aulas anteriores, começamos a falar sobre o Times in Trades, falamos sobre o Volume at Price, falamos sobre o Super DOM,
falamos sobre os indicadores de agressão, que é o saldo de delta de agressão e cumulativo e delta, falamos sobre uma regra de coloração baseado no saldo delta de agressão e falamos do gráfico tape reading, o famoso footprint charts, de maneira muito sintética, não passamos muitas configurações, é um insight muito rápido para você entender a dimensão da profundidade de conhecimento e de conteúdo que nós temos aqui no canal e para te dar um norte, cara, eu vou estudar melhor esse volume price do Oliver que ele falou, achei interessante. Cara, eu gostei do Times, cara, eu gostei do Superdome. Meu, esse gráfico footprint é fantástico. Aí você vai procurando conteúdos aqui no canal. Então você sabe, né, o que procurar aqui no canal. Tudo bem? Por isso que eu falo que é iniciante, porque aqui, na verdade, você vai, a partir daqui, desta tela, você vai buscando conhecimento específico sobre cada ferramenta. Vamos falar agora do outro lado da moeda. Nós falamos da agressão, de ferramentas de fluxo de agressão. Vamos falar de ferramentas de liquidez, que são ordens passivas, são ordens apregoadas, são intenções de compra e de venda, né? No book de ofertas. Se você não sabe o que é isso, não vai ser aqui que eu vou explicar, tudo bem? Eu vou mostrar só as ferramentas que nós usamos para mensurar o outro lado. Eu quero que você entenda o seguinte, um bom leitor de fluxo tem que saber identificar as duas coisas, as ordens agressivas, que é através dessas ferramentas que mostrei para você aqui, e as ordens passivas. Se você consegue identificar a interação entre ordens agressivas e passivas, como elas interagem, você tem a chave da dinâmica da movimentação do preço, a leitura pontual, é tudo o que você precisa saber para ser um scalper de sucesso no mercado de futuros e também para day trade em ações do perfil Position. É o que você precisa saber. É o que você precisa saber. Então, eu vou mostrar agora ferramentas que mensuram a liquidez, o nível de contratos por nível de preço apregoados, ordens passivas, que é a contraparte, o outro lado da moeda das ordens agressivas. Tudo bem? Você quer saber mais sobre liquidez? Você quer saber mais o que é ordem passiva? Você quer saber sobre o que é consumo de liquidez? Como se influencia nas características do ativo? Já disse para você. Tá tudo aqui no YouTube para membros patrocinadores ou lá na sala EAD, uma grande biblioteca de conteúdo e os nossos cursos. Vamos lá. Primeira ferramenta, né, do Profit Chart aqui, que eu acho que todo mundo já deve conhecer, é o Book de Ofertas. O Book de Ofertas é uma tabela que tem as ordens apregoadas por nível de preço, né? E mais uma vez, como eu falo para você, a gente não precisa mensurar players. Vamos facilitar a nossa vida e eu provo, atesto tudo isso que eu falo para você nos meus cursos, principalmente na minha leitura de mercado. Não sei se você sabe, mas uma vez por semana aqui no canal do YouTube, de maneira gratuita, eu abro a sala EAD. Eu faço a leitura de mercado ao vivo com os alunos aqui do canal do YouTube para eles conhecerem o nosso trabalho. Então dá uma olhada na playlist dos vídeos mais recentes do YouTube, como é que se dá a nossa leitura de mercado e como é que é a nossa técnica operacional. E eu compartilho a minha tela, eu mostro as operações e explico o porquê da entrada antes mesmo de entrar nas operações e você entende o que você está fazendo. Não é um setup pré-configurado. Não é um setup pré-configurado. Tudo bem? Então o que acontece? Isso é order flow, né? E vamos estar falando do book de ofertas. Vamos inserir aqui ferramentas. Vamos falar do livro de ofertas, né? Livro de ofertas. Eu não vou explicar a diferença entre livro de ofertas, livro de preços. Tem uma diferença aqui, tá? Entre eles, mas no modo geral, a galera está acostumada a usar o livro de ofertas. O livro de ofertas é uma tabela que mostra todas as intenções de compra por nível de preço de maneira muito sintética. São as ordens passivas, é a liquidez do mercado. Eu sei que na casa do 32, por exemplo, eu tenho o Bradesco querendo vender 6 contratos, eu tenho mais a Morgan querendo vender um contrato. Então eu vejo todas as intenções, eu vejo aqui na profundidade, ó, que até aqui eu tenho vários players querendo vender na casa do 32 e eu vejo a quantidade de ordens que cada um quer vender na casa do 32. Tá? Então perceba que eu tenho mas eu quero que você entenda, cara, que isso aqui passa de um turbilhão de velocidade frenético, louco, que a maioria de nós não vamos entender nada. Não vamos entender nada. Isso é o book de ofertas, por isso que existe a necessidade de filtrar. Eu não quero ver uma ordem, isso não me interessa. Eu quero ver uma grande liquidez, eu quero ver uma grande intenção de compra e de venda, porque se há uma grande intenção de compra e de venda, essa intenção pode se tornar um conceito que nós chamamos de paredão de escora, paredão de liquidez, que tem o poder de frear a agressão, e elas
e a liquidez ela manipula a agressão. Imagina o seguinte, para você entender o que é a liquidez de mercado. Vou dar um resumo aqui. Quem é casado sabe. Você é o homem da casa. Às vezes você tem o potencial financeiro, você é mais forte fisicamente, e em tese, em tese, você deveria dominar. Você tem o poder de decisão. Só que se você é casado, você sabe que muitas vezes, ou se você quer continuar casado, a verdade é essa, a maioria das vezes nada disso importa. Porque quem vai mandar dentro da casa, através do poder de manipulação, é a sua mulher. E não adianta mentir. A sua mulher não tem a força que você tem. Ela não consegue ter, de repente, assim, a força de direcionamento que você tem. Contudo, através da manipulação, da influência dela, ela consegue direcionar os seus movimentos, as suas decisões. Isso é a liquidez de mercado. A liquidez ela tem uma influência direta, uma influência indireta na manipulação do preço. O que consegue deslocar o preço são as agressões de compra e de venda. Contudo, a liquidez influencia, manipula, determina, orienta muitas vezes essa agressão. Às vezes você vai ver muita agressão de compra e o mercado cai. Como é que pode isso? Tem muito mais gente comprando, mas o mercado cai. Tem muito mais gente vendendo e o mercado sobe. Isso é a liquidez. A liquidez ela age diretamente, ela influencia diretamente, ela manipula diretamente o preço. Tudo bem? Quem é casado sabe, e um bom casamento, não adianta mentir, não adianta dar uma de machão, a gente sabe que é assim, acabou. Então tá bom, vamos lá. Então isso é liquidez, influencia diretamente no movimento de preço. Um resumo muito simples, e uma das maneiras de você mensurar a liquidez aqui é o book de ofertas. Só que esta é uma ferramenta antiga, ultrapassada, extremamente difícil de ser observada. Mas eu vou deixar ela aqui. Depois nós vamos fazer alguns filtros aqui. Como eu falei, eu não quero ver players, eu não quero ver nada disso, tá? O preço, você tem também aqui o preço, né? O preço é o que eu recomendo para você. O que eu recomendo para você? Você tem duas situações aqui. Você pode usar o livro de ofertas de maneira filtrada. Você lembra que nós filtramos o Times and Trades? Eu não quero ver uma ordem, duas ordens, eu quero ver grandes ordens. E eu não quero saber que o Bradesco tem 11. Eu quero ver alguém apregoando aqui 200, 300 contratos. Eu quero ver algo grande aqui. Eu não quero ver HFT, robozinho. Isso aqui é robozinho tradando. Eu quero ver grandes ordens apregoadas nesse mercado. Eu quero ter um filtro aqui. Por exemplo, se eu coloco um filtro aqui, vamos colocar no filtro, ó, botão direito, propriedades do livro, nós estamos falando do livro de ofertas. Você vem aqui em, deixa eu ver aqui, filtros, aba de preço, aba de ofertas. Vou filtrar por lote maior ou igual. Eu só quero ver ordens apregoadas, intenções de player, por exemplo, maior ou igual a 20. Maior ou igual a 20, vou dar OK. Tá? Perceba que agora eu consigo ver só ordens de 20 para cima. E daí tem um conceito que nós chamamos de profundidade. Eu vejo na profundidade do book, dentro da profundidade da escala de venda, das intenções de venda e das intenções compradoras, a quantidade de lote que tem por nível de preço. Mas eu não preciso saber quem são os players. Você entende? E eu não preciso saber quem são os players, então vou facilitar a sua vida. E olha, tem gente que fala que não, que eu falo loucura. O conteúdo de tape reading no Brasil é arcaico e atrasado e não é voltado para a efetividade do aprendizado do iniciante. Tem gente que consegue tirar dinheiro com isso? Tem, é a minoria. E quem consegue demora muito tempo e muito esforço para aprender a lidar com essas ferramentas. Existem uma metodologia e ferramentas modernas e analíticas que facilitam isso, que não é esta aqui, mas eu quero que você entenda quais são as ferramentas de liquidez, como elas podem te ajudar e como elas são usadas de maneira tradicional. É interessante que você use esta ferramenta. Então, para conhecer, para começar, para sentir, para entender como é que é, pois esta aqui é a ferramenta mãe. Assim como o Times and Trades é a ferramenta mãe do Volume at Price e do Superdom, o book de ofertas é a ferramenta mãe das demais ferramentas que eu vou mostrar para você. Tudo bem? Legal? E você tem como fazer filtros nesta ferramenta. Eu quero ver, por exemplo, só ordens a partir de 20 e eu quero que ele faça a coloração de algumas ordens para mim aqui. Eu venho em cores, né? Eu venho em cores e posso colocar algumas cores aqui. Eu quero que ele destaque para mim ordens a partir de 100, por exemplo. Eu quero destacar esse 100 aqui, ó.
esse 100. Aí você pode colocar aqui nas cores alguns destaques. Deixa eu ver se é a visibilidade. Lembra que eu falei, eu não quero saber player, eu não quero saber que é o agente, né? Eu não quero saber o agente comprador e vendedor. Então eu vou tirar o agente, do livro de ofertas. Vamos tirar o agente e vamos ver aqui, cancelamentos aqui não funcionam no Profit mesmo. Quantidade de compra, é isso que eu quero. Eu quero também, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver se é só isso que eu quero ver. Tá, agora quantidade no livro de ofertas, que é esse que eu estou vendo ofertas, você vem aqui em quantidade e você pode parametrizar quantidades. Eu quero botar um filtro a partir de 100. A partir de 100 contratos, eu quero que ele pinte, por exemplo, de amarelinho para mim. Amarelinho para mim. Ok, adicione. A partir de 200 contratos, por exemplo, eu quero que ele pinte de laranjinha para mim. Laranjinha para mim. Vamos colocar aqui um laranjinha. Customizar. Eu estou fazendo um filtro, estou botando um filtro no book, tá? Customizar está carregando, vou botar um laranjinha aqui, ó. Ok, vou aplicar, adicionar. E eu quero maior igual. E eu quero que a partir de 300 contratos, por exemplo, 300 contratos, ele pinte uma cor bem destacada, porque para mim é algo significante. Por exemplo, um púrpura, 300 contratos, eu vou adicionar. Agora vou aplicar, vou dar ok. Perceba o que está acontecendo aqui. Tá? Eu tenho a quantidade lembrando que eu não vejo ordem picada, eu só vejo ordens a partir de 20. O que você está vendo nesta ferramenta? O que você está vendo nesta ferramenta? É importante essa ferramenta porque a partir dela nós vamos explicar as outras ferramentas de maneira muito sintética. Tá? Eu vejo, por exemplo, que na casa do 31 tem 100 contratos de compra. Intenções de compra, intenções de venda. Tem 100 contratos apregoados, na casa do 31. Eu vejo que na casa do 33 tem 100 contratos apregoados também para venda. E eu consigo perceber, por exemplo, um desbalanceamento na profundidade. Eu vejo, por exemplo, que há um desbalanceamento comprador. Eu olho aqui no 28, 300 contratos de compra. Eu vejo aqui no 25 mais 300 contratos de compra. Eu vejo no 24 mais 150 contratos de compra. Então a impressão que eu tenho é que há um desbalanceamento, que na casa do 28 com 24 tem muita gente querendo comprar mais do que gente querendo vender. Então se o preço chega lá, esta região pode servir como nível de suporte e resistência. Se o preço está vindo de cima para baixo, se tem muita gente querendo comprar nessa região, o que acontece? Muitas intenções de compra, essa região vira um suporte. Se tem muita gente vindo de cima para baixo aqui, ó, e chega aqui, tem mais gente querendo comprar, acelera a compra. Então eu quero que você entenda esse conceito de escora. Isso aqui vira um paredão de escora. O desbalanceamento da profundidade vira um conceito de escora, que pode influenciar diretamente o movimento do preço. E essas escoras influenciam na manipulação do mercado, no direcionamento do preço. Isso é o conceito de profundidade, de liquidez por nível de preço. E quando você aplica um filtro nesta ferramenta, você consegue ver as escoras na profundidade. Esta é a sacada. Nossa, Oliver, que fantástica essa ferramenta. Eu tenho uma percepção das intenções de compra e de venda por nível de preço. Esta ferramenta é muito boa. Só que um problema é que isso aqui passa numa velocidade uma velocidade tremenda. Essas ordens de mutação fake, a cancelamento, tem muita coisa que acontece aqui. O estudo da liquidez e como ela influencia o mercado é um dos estudos mais aprofundados que existe no mundo do fluxo de ordens. Tem muita coisa por trás dessa ferramenta aqui, mas ela é muito boa. Ela te dá um edge, ela te dá uma visão. Assim como você tem um edge, uma visão da agressão, você tem de quem está comprando ou quem está vendendo mais, você tem uma edge, uma visão da liquidez, da intenção de compra e de venda. Isso chancela, melhora, ratifica níveis de suporte e resistência, melhorando a sua percepção na busca de gatilhos de entrada para entrar no mercado. Tudo bem? Então, livro de ofertas aqui. Vou deixar ele filtrado. Não vou falar sobre livro de preço, porque o livro de preço é o total de intenções de compra e de venda por nível de preço. O que acontece? E o livro de preço você tem ele dentro do Superdom. Você tem ele dentro do Superdom. Vamos pegar o Superdom agora, que nós já falamos sobre isso.
O Superdom, essa coluna cinza que você está vendo aqui agora, que nós colorimos nas outras aulas, perceba, ele tem um livro de preço na profundidade. Você tem o somatório de todas as agressões de compra e de venda por nível de preço. Essas são as intenções compradoras e essas são as intenções vendedoras. Perceba, o preço está na casa do 32 agora, ó, 32. Eu tenho aqui intenções de compra e de venda. O que eu tenho aqui na casa do 32? Eu tenho, perceba, eu tenho 90 contratos apregoados para venda. E na casa do 31,5 eu tenho 117 contratos apregoados para compra. São intenções de compra. Se você vem aqui nesta ferramenta, você olha aqui, ó, 90 contratos apregoados para venda, 117 contratos no 31,5 apregoados para compra. Então, o que é o Superdom também? Por isso que ele é uma ferramenta mista. Ele pega esta coluna de venda aqui e põe aqui em cima. É aqui que você está vendo a coluna de venda. E ele pega esta coluna de compra e põe aqui embaixo. E daí e a grande sacada é você ver a interação entre as colunas de agressão e as colunas de liquidez, de ordem passiva do mercado, e aqui você tem a leitura pontual, você tem a relação entre ordens passivas e agressivas. Então você não precisa ver a coluna de preços, porque a coluna de preço está dentro do Superdom. E você consegue ver na profundidade aonde nós temos desbalanceamento entre oferta e demanda. Perceba como fica efetivo, é fácil de visualizar na coluna de preços, mas você pode ver isso dentro do Superdom. Basta no Superdom você também, da mesma forma que nós fizemos agora no livro de preços, no livro de ofertas, colocar uma coloração, tá, no livro de preços. Só livre, eu não entendi muito bem. O livro de preços, perceba aqui, ó, o total de contratos, eu quero que você entenda. Olha aqui, ó, vamos somar comigo aqui, ó. No nível 33, eu tenho 20 contratos apregoados na venda do 33, mais 100, mais 24, mais 20, mais 25, mais 25. Então, neste nível de preço, eu tenho várias ordens de players diferentes, que eu não quero saber quem são, apregoados para venda. Qual que é o somatório dessas ordens? Se você soma aqui, lembrando que aqui tem filtro, não estão todas as ordens aqui. Se você soma aqui o total de contratos apregoados no nível de preço, se você vier aqui na casa do 33, ó, o total de venda na casa do 33 é de 315 contratos. Tem 315 contratos apregoados lá no 33. E olha aqui na venda, ó, 315 contratos apregoados. Então, para resumir a sua vida, qual que é a maneira clássica de olhar? É olhar o book de ofertas, tá, assim. Só que para você que está começando, eu não sugiro que você olhe assim. Eu sugiro que você olhe na profundidade e que você coloque filtros aqui para destacar essas colunas. Oliver, mas calma aí. Então, quer dizer que... Calma aí, Oliver. Se você está sugerindo para olhar, no final das contas, o resultado total, que é o total... Eu não quero ver quantas ordens apregoadas eu tenho no 33. Eu não quero ver essa picotalhada toda aqui. O que interessa saber, Oliver, é o total de ordens que tem aqui. O que interessa saber é o resultado do somatório dessas ordens apregoadas, que é 315, não é? Sim, você está correto. Para o iniciante, o que interessa é o somatório total. Então é melhor olhar o livro de preço. Sim, mas o livro de preço não está dentro do Superdom? Sim, então quer dizer que eu não preciso desta ferramenta. Eu fiz tudo isso para mostrar para você. Que essa ferramenta está dentro do Superdom. E agora o que a gente vai fazer? De maneira eficiente, eu vou colocar destaques de cor aqui na profundidade, porque no Superdom ele é o resumo, ele é o total de contratos apregoados por nível de preço de maneira passiva. É a liquidez do mercado que influencia a agressão. E eu tenho condições de destacar os paredões de escora na profundidade. Tá? Você quer saber mais sobre isso, mais detalhes? Dá uma olhada nos nossos webinars sobre liquidez, sobre bookmap, o nosso curso de tape reading, eu falo tudo isso. Então a sacada é você clicar com o botão central aqui, vir em propriedades do livro e colocar destaques aqui das maiores ordens de mercado. Oliver, qual que é o tamanho das ordens? Não vou explicar qual que é o tamanho das ordens, eu vou fazer uma configuração pré-configurada aqui, que é preciso ser feitos alguns ajustes e cabe você, nos seus estudos, correr atrás desses ajustes que eu vou colocar aqui. Você vem aqui em cores, ó, nós colocamos aqui a coluna preta, né? A coluna, vamos colorir agora a coluna da liquidez, a profundidade do mercado. Nós vamos aqui em quantidade,
quantidade e vamos aqui em preços, se eu não me engano é preços, né? Isso. E vamos colocar algumas regras de coloração, aqueles mesmos destaques que eu coloquei para você. Eu vou destacar, por exemplo, ordens apregoadas acima de, deixa eu dar uma olhadinha aqui, para ficar bem simples para você ver. Eu quero ver ordens apregoadas acima de 300. Aonde tiver mais de 500, acima de 500. Aonde tiver mais de 500 contratos por nível de preço, ele vai pintar de amarelinho. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui, ó, amarelo. Vamos adicionar e vamos aplicar. Vamos dar OK. Perceba que agora o que eu estou vendo, ó, ele destaca para mim na profundidade do book comprador e do book vendedor. Deixa eu zerar tudo aqui para ficar mais fácil a sua visualização. Deu um probleminha aqui, como nós estamos falando, ele destaca na profundidade do book comprador e vendedor as escoras de liquidez, o desbalanceamento entre oferta e demanda. Fica fácil você perceber onde há mais intenções de compra e de venda. Onde há mais intenções de compra e de venda. E isso é mais uma análise que você consegue tirar um edge, uma visão da possibilidade de defesa de regiões ou starts de movimento, né? Defesas de pullback. Tudo isso que nós estamos analisando, tudo bem? Então a liquidez do mercado tem uma influência direta na movimentação do preço. Vamos dar uma olhada aqui no replay de mercado para ver como é que isso funciona na prática. Vamos zerar as nossas ferramentas, você já comigo nos outros vídeos. Se você não aprendeu, está chegando agora, olha ver como é que zera. Por favor, assista os vídeos anteriores. Né? Tem muita gente me perguntando como é que zera isso aqui até hoje. O cara não assiste o vídeo. O cara não assiste o vídeo e fica perguntando. Eu já expliquei como é que zera. Assista a série completa. Não tenha preguiça, aprenda. Aprenda. Vamos zerar toda a agressão aqui e vamos olhar agora, né? Se você está acompanhando essa série, nós percebemos como o preço defendeu, né? O preço defendeu nesse possível nível de resistência, como houve a defesa desse possível nível de resistência. E o que temos ancorado aqui em cima? O preço está na casa do 32. A gente vê que agora tem um desbalanceamento comprador e vendedor só na casa do 40 e aqui embaixo na casa do 28 nós teríamos aqui um desbalanceamento comprador e vendedor. Vamos fazer mais uma avaliação aqui para você que está aprendendo conosco a entender como é que funciona o mercado, tá? Entender o poder desta tela que nós estamos montando com você. Vamos soltar o replay de mercado e a gente percebe, né, as agressões de venda superiores às agressões de compra por enquanto, e o preço vai vir testar. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui. E o preço vindo testar essa liquidez e desbalanceamento que está aqui na casa já do 28. Perceba, né? Perceba se eles vão consumir essa liquidez, se o vendedor vai raspar esta região, o que vai acontecer aqui, ó. Olha o que aconteceu. Não sei se você percebeu que tinha 600 contratos aqui. Você percebeu que tinha 600 contratos aqui, apregoados de intenção de compra. Olha o que aconteceu, foram totalmente consumidos. Olha as boletadas de venda. Olha o vendedor forte raspando o mercado. E depois você viu que eles cancelaram as outras ordens que estavam aqui. Tinha 500 e pouquinho aqui, mais 500 e pouquinho. O vendedor consumiu os contratos que estavam na casa do 28. Ele mostrou força. E aí depois houve o cancelamento das outras ordens aqui. Olha, é muito rápido. Sim, foi rápido. Mas aí você percebe que aquela liquidez que estava aqui não foi suficiente para frear o ímpeto dos comprados. Para frear o ímpeto dos comprados. E aí sim que você vai trabalhando a liquidez de mercado. Perceba a força vendedora. Olha tudo aquilo que você já aprendeu comigo. Olha o delta, olha o saldo delta, olha o olha o footprint charts, olha o times e trades vermelho, olha o desbalanceamento entre oferta e demanda, tudo aquilo, olha entrando o fluxo vendedor. Você tem um sentimento do mercado na mão, você consegue ver, né, para que lado está a aposta direcional do mercado através da agressão, e você consegue ver se essa aposta direcional do mercado, que é a agressão, está tendo efetividade de consumir essas escoras de liquidez, pois você consegue ver a interação desta formatação do Superdom entre as ordens agressivas e passivas. Perceba que o vendedor foi mais forte. Aqui, mais uma vez, vamos pausar. Olha o que aconteceu. Esse vídeo é para iniciantes, tá? Perceba que no que pese o vendedor ter sido mais forte a níveis mais baixos, ó, o vendedor ter sido mais forte, olha as agressões de venda, olha as agressões de compra. Olha as agressões de compra. Oliver, cara, o vendedor foi mais forte, mas o preço voltou. Por quê? Porque os caras renovaram o lote, ó, e eles consumiu toda aquela liquidez, os caras renovaram 200, renovaram mais 200, renovaram mais 300, renovaram mais 100 e pouco, foram renovando. E você vê então que não é só a liquidez que movimenta o preço, ora pois, olha que a agressão de venda, ela é majoritariamente vendedora.
e mesmo assim o preço não caiu ainda. Isso mostra um conceito de absorção, a liquidez influenciando de maneira passiva, manipulando o preço. Então a grande sacada é a interação, é o consumo de liquidez, a interação de agressões de maneira passiva e agressiva. Tá bom? Então, das agressões de maneira passiva e agressiva, a interação, perdão, entre as ordens agressivas e passivas, o consumo de liquidez é a leitura pontual, é o stop curto, é o perfil scalper, é a causalidade, na essência é o porquê que você vai entender o porquê que por que o preço fez o pullback aqui, cara? Por que o pullback? Aí, Oliver, fez o pullback aqui por um padrão de repetição. Aqui é a resistência da análise técnica clássica. Então, toda vez que chega aqui por um padrão de repetição e probabilidade, eu vendo. Você entende que isso é uma visão muito simplória de padrão de repetição? Quando você faz esse tipo de avaliação, você entende a causa dos movimentos, a causalidade e não a probabilidade do padrão de repetição. Você entende a relação entre compradores e vendedores e você consegue no olho do mosquito com stops curtíssimos ter uma eficiência operacional, e é isso que eu proponho para você, por exemplo, no meu curso de Tape Reading, uma abordagem moderna sobre a leitura do fluxo de ordens. Esse webinar aqui, essa sequência de vídeos que eu estou falando para você é um extrato, um resumo muito resumido do meu curso de Tape Reading, onde lá durante 70 horas eu esmiuço, destrincho cada ferramenta dessa, entre outras cositas mais, é claro, né, para que você tenha efetividade. Ok? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, ajuda a divulgar o canal, conheça o nosso trabalho no eadsantotrader.com ou vire membro patrocinador do canal do YouTube por apenas R$40 por mês, para você ter acesso ao estudo pré-market de segunda a sexta-feira e também toda a biblioteca de conteúdo. Deixa seu like, sucesso e até a próxima aula.